Você já sentiu uma emoção tão forte que pareceu definir quem você é? Uma tristeza profunda, uma culpa que não te larga ou uma vergonha que te faz querer desaparecer? A verdade é que as emoções não definem você. Elas são apenas indicadores, sinais que mostram de onde a sua consciência está percebendo a vida neste momento. Para entender isso, podemos usar um mapa fenomenológico, conhecido como a escala de consciência de David Hawkins. Esse mapa não julga o que é certo ou errado, bom ou mal. Ele apenas descreve como a energia da nossa consciência se comporta, se ela está contraída ou expandida. Os níveis abaixo de 200 na escala representam estados de contração. Não são falhas morais, mas sim desalinhamentos internos. Vamos explorar esses estados um por um, para entender como eles operam e como podemos reorganizar nossa percepção. O nível mais baixo é a vergonha, com uma energia de apenas 20. Aqui, a consciência se identifica totalmente com a sua forma, com o corpo, com a personalidade e sente que não tem valor. É um colapso do valor próprio. A pessoa acredita que sua existência precisa ser justificada, como se ela tivesse que provar que merece estar viva. Na prática, isso se manifesta como um silêncio forçado, um isolamento profundo, o medo constante de ser visto ou julgado. A consciência deseja desaparecer, se tornar invisível, para não correr o risco de ser exposta em sua suposta inadequação. Logo acima, com 30, temos a culpa. A culpa é uma continuação da vergonha. Se na vergonha a pessoa se sente sem valor, na culpa ela tenta se punir para de alguma forma restaurar esse valor perdido. É um ciclo de autopunição. O desalinhamento aqui é claro. A mente se torna a juíza do ser. Ela julga, condena e executa a sentença, no dia a dia. Isso aparece como uma autocondenação constante, uma voz interna que critica cada passo e uma enorme dificuldade de seguir em frente, de se perdoar e deixar o passado para trás. Subindo um pouco mais, chegamos à apatia, no nível 50. A apatia é a desistência energética. Depois de tanta vergonha e culpa, a pessoa simplesmente não vê mais saída. A consciência perde o contato com a sua própria capacidade de agir, de criar, de mudar. É uma sensação de impotência e inutilidade que domina tudo. A pessoa se torna extremamente passiva, sentindo que nada do que ela fizer fará diferença. É um estado de desesperança, onde a energia vital parece ter se esgotado completamente. Depois vem a tristeza, no nível 75. A tristeza é uma retração natural após uma perda. É a dor de algo que não está mais presente. O problema, o desalinhamento, acontece quando a consciência se fixa nessa perda, permitindo que o passado ocupe o lugar do presente. A vida continua, mas a percepção fica presa lá atrás. Isso se manifesta como um luto que se prolonga indefinidamente, uma melancolia constante e uma dificuldade de retomar o movimento, de se interessar por novas coisas, de encontrar alegria no agora. No nível 100, encontramos o medo. O medo é a antecipação constante de uma ameaça, seja ela real ou imaginária. Aqui, a mente governa pela insegurança, projetando perigos em todos os cantos. O medo surge quando a consciência perde a confiança na vida, na sua continuidade e no seu fluxo. Exemplos práticos são a ansiedade generalizada, a necessidade de controlar tudo e todos ao redor, e a evitação de situações que poderiam trazer qualquer tipo de risco ou desconforto. A vida se torna pequena,
limitada pelas barreiras que o medo constrói. Subindo para 125, temos o desejo. O desejo, nesse contexto, não é a aspiração saudável, mas sim uma tentativa de preencher um vazio interno através de coisas externas. É o apego. A pessoa acredita que se tiver aquele carro, aquele relacionamento, aquele reconhecimento, finalmente se sentirá completa. Aqui, a emoção tenta definir o sentido da vida. Isso leva a compulsões, dependência da aprovação alheia e uma busca incessante por mais, que nunca satisfaz de verdade, porque o vazio não é externo, mas interno. Com a energia de 150, surge a raiva. A raiva é uma reação à frustração do desejo. Diferente da apatia, aqui existe muita energia, mas é uma energia sem direção. Reativa. A raiva acontece quando um limite, uma barreira à nossa vontade, é percebido como um ataque pessoal. No cotidiano, vemos isso na irritação constante por coisas pequenas, na necessidade de entrar em confronto para se defender e na dificuldade de lidar com não. A energia está ali, mas é usada para lutar contra o mundo, em vez de construir algo. E, finalmente, no nível 175, temos o orgulho. O orgulho é o último estágio de contração antes da grande virada. Para não colapsar em vergonha, o ego se fortalece. Se infla, a identidade se torna rígida e defensiva. A pessoa se apega às suas opiniões e crenças como se fossem a própria vida. Isso se mostra na necessidade de estar sempre certo, na dificuldade de escutar os outros, de admitir um erro ou de pedir ajuda. O orgulho é uma fortaleza que protege uma grande vulnerabilidade. E então, chegamos ao ponto de inversão, o nível 200. A coragem. É fundamental entender o que a coragem realmente é. Coragem não é a ausência de medo. Uma pessoa corajosa ainda sente medo, mas não é governada por ele. Coragem não é força emocional, não é ser durão ou reprimir sentimentos. E definitivamente não é uma afirmação de superioridade sobre os outros. A coragem surge quando a consciência retorna ao seu eixo correto, quando a ordem interna é restaurada. Nesse alinhamento, o princípio da vida, a fonte, sustenta a existência. A consciência simplesmente observa a realidade como ela é. A mente organiza as informações, sem julgar o ser. A emoção fornece a energia para a ação, sem governar as decisões. E a forma, o corpo, a personalidade expressa essa vida, sem a pressão de ter que ser a origem de seu próprio valor. Exemplos de coragem no dia a dia são simples e poderosos. É agir com simplicidade, mesmo sem garantia de aprovação. É assumir a responsabilidade pelos seus atos, sem cair na autocondenação da culpa. É a capacidade de errar, aprender com o erro e seguir em frente, sem colapsar em vergonha. É dizer a sua verdade com respeito, mesmo que seja difícil. É a honestidade de olhar para si mesmo, para seus medos e orgulhos, e escolher agir a partir de um lugar de integridade. Quando a coragem é alcançada, a energia da consciência para de se contrair e começa a se expandir. E o mais belo é que o acesso aos níveis mais elevados acontece de forma natural. Eles não são conquistados por esforço, são uma consequência desse alinhamento. A neutralidade, a disposição, a aceitação, a razão e o amor florescem quando a base está firme. Elevar o nível de consciência não é como subir uma escada para se tornar alguém melhor. É um ato de colocar a vida em ordem. É permitir que a sua consciência opere
a partir do seu verdadeiro centro e não a partir de um estado constante de defesa. É reconhecer os estados internos, compreender que eles são passageiros e perceber que a coragem é o ponto onde a gente recupera a direção, a continuidade e a liberdade de ser. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe e se inscreva no canal para continuarmos essa jornada de compreensão juntos.